Evangelho de João, capítulo 8, leremos 2 versos, 31 e 32. Leiamos juntos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queiram sentar-se, irmãos. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora estou aqui em Mateus capítulo 5. Lerei os versos 13 a 20. Peço que os irmãos acompanhem. Diz aqui a palavra do nosso Deus, Mateus 5, a partir do 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, eu tenho trabalhado com os irmãos estes capítulos iniciais de Mateus, e ao iniciarmos o capítulo 5, foi feita uma ênfase na anormalidade das virtudes que constam aí dos versos 13 a 12. Anormalidade. E outra ênfase foi feita, e para esta agora eu evoco o texto que acabamos de ler em João 8, 31 e 32, quando nós vemos pelo texto que o Senhor Jesus, capítulo 5, verso 2, passou a ensinar os seus discípulos. O ensino que estamos lendo, então, repito pela enésima vez, é um ensino pronunciado na presença de multidões, mas voltado aos discípulos, voltado àqueles que o seguiam. Se perseverardes na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A estes, então, aos quais o Senhor ensina diretamente, repito, na presença de incrédulos, é que essas virtudes anormais são listadas e explicadas pelo Senhor. A estas pessoas é que está indicado o texto de 13 a 16 da mesma forma. Então, se as virtudes são anormais, e resgato o que foi dito agora há pouco, irmãos, ser humilde é uma coisa que se estimula no meio da sociedade, mas a humildade do ímpio não é a humildade do justo, do regenerado em Cristo Jesus. É uma outra categoria de humildade.
é outra categoria de sede de justiça, é outra categoria de mansidão. As virtudes cristãs, fruto do Espírito Santo, não são as que nós vemos na sociedade, e por isso nós temos chamado de virtudes anormais. Contudo, se essas virtudes são características dos redimidos, queremos, portanto, minhas características e tuas características, embora ainda em desenvolvimento, estamos em processo de santificação, mas já as temos. Elas serão mais visíveis, mais perceptíveis, mais influentes com o passar dos dias, mas já são nossas. Por que são nossas? Porque Deus nos deu essas características. Elas não são normais, mas com essas características anormais, passa a haver em nós um testemunho normal para os cristãos. Normal para os cristãos. O testemunho normal do cristão. É sempre importante que recordemos o significado da palavra normal. Houve tempo que acontecia comigo com mais frequência isso, quando eu era ainda pior do que sou hoje. Meus irmãos, eu já fui ainda pior. E quando eu pecava contra alguém e ia pedir perdão para essa pessoa, ela virava de lado assim e dizia: normal. Eu pensava, será que ela entende o sentido da palavra normal? Porque se ela entender o sentido, ela está dizendo que isso que eu fiz é o que eu faço sempre, o tempo todo, é o predominante da minha vida. Normal é isso, é o que mais acontece. É por isso que as virtudes são anormais, porque elas não acontecem na sociedade, acontecem nos crentes, nos redimidos do Senhor. E em nós, então, anormais diante dos outros, começamos a perceber coisas que são normais para nós cristãos, as coisas que mais acontecem entre nós. Os irmãos acompanham nesse raciocínio que desenvolve? É por isso que nós vamos olhar nos versos 13 e 14 e vamos perceber os verbos do presente. Olha o verso 13. Vós, um dia, com muito esforço, depois de muita labuta, de muito, tudo o que você fizer, sereis o sal da terra. Está escrito isso aí? Não. É porque é normal. O Senhor nos fez sermos o sal da terra. Não é uma coisa extraordinária para nós. É anormal fora daqui. Entre nós, discípulos, é o comum. Você tem sido o sal da terra, eu creio nisso. Você tem vivido para transformar a sociedade ao seu redor, para usar a figura tão estudada já do sal. Como o sal se preserva o alimento mesmo sem a geladeira. Com o sal, nos tempos antigos, se remunerava aquele que trabalhava. O sal tinha um valor especialíssimo, por quê? Porque ele era usado para dar sabor e preservar. O sal é precioso. Logo o Senhor, ao nos redimir, ao nos fazer seus discípulos, nos fez preciosos para esta sociedade, porque nos fez sermos sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas havia diante do Senhor Jesus, além de discípulos verdadeiros, para os quais caberia dizer: vós tendes permanecido na minha palavra, vós sois os meus discípulos. Também cabia dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sereis meus discípulos. Os irmãos percebem claramente que são duas condições distintas: a afirmação da realidade e da possibilidade. Havia aqueles que estavam ao redor de Jesus e que estavam na possibilidade. Então vem o final do verso 13, que é
para a possibilidade daqueles que não eram discípulos, mas que estavam lá, talvez ansiando por ser, talvez jamais tornando-se discípulos, mas estes não poderiam receber de si a si um elogio desta forma: sois o sal da terra, sois, ato consumado. Não, pois se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora o pisado pelos homens. Eu não sei, porque eu não os conheço em seus corações, mas eu quero crer que está cheia de sal esta sala. Vós sois o sal da terra. Mas aqueles que não são sal não terão sabor, não agirão em meio à sociedade para preservá-la ou para dar-lhe apetência, desejo de consumir. Não haverá, não faremos diferença. Seremos insípidos, seremos próprios para lançados fora, sermos pisados pelos homens. O que eu posso dizer de você? Nada, é você que vai dizer diante de Deus. Qual é a sua condição? Ser discípulo de Cristo? Se permanece na sua palavra, você é salvo. 14. Condição normal, veja o verbo: vós sois. Não é algo especialíssimo para o crente. O crente é. Imagine você podendo perguntar por uma lâmpada acesa o que significa ela estar acesa. Como ela se sente? Ela vai dizer: eu me sinto lâmpada, eu existo para isso. E o crente, você se sente como sendo crente? Eu me sinto crente testemunhando, iluminando e salvando, porque essa é a minha essência. Deus me fez para ser assim. É normal. Não se pode esconder na cidade edificada sobre o monte. Veja, querido, a luz brilha, a cidade sobre o monte está lá, ninguém a pode esconder. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire para escondê-la, mas no velador alta, e ela iluminará todos que se encontram na casa. É a sua condição, luz, brilhando. Se você é discípulo, tenha certeza, você é sal e você é luz. E sendo sal e luz, você ainda terá uma outra característica preciosíssima em si mesmo, porque você continuará sendo expressão das bem-aventuranças, das virtudes anormais. Então, sendo sal e luz, você olhará para si mesmo e dirá: eu sou indigno diante de Deus, eu choro por causa dos meus pecados, eu existo para obedecer ao meu Deus, eu quero a justiça de Cristo sobre a minha vida, hoje e sempre, e assim adiante por cada uma das bem-aventuranças, porque você se dá conta a cada dia de que as virtudes que aparecem em você, sal e luz, não são para a sua própria glória, mas para a de Deus. É por isso que o verso 16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não é isso. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Crentes no Senhor Jesus, sal e luz, vivendo para a glória de Deus. Esta é a condição normal do cristão. Esse é o testemunho normal do cristão. Esse é o anseio normal do cristão. É, eu creio, o seu testemunho e o seu anseio. Mas isso é só a introdução do nosso texto. Eu quero seguir adiante e ver com você que o nosso Senhor Jesus era, posso dizer mas agora no seu estado glorioso, ali humilhado, ele era, então digo, a encarnação das virtudes todas, de tudo aquilo que honra a Deus. E ele assim encarnado, era a encarnação da própria palavra. Não é assim que João o chama? No princípio era o Verbo,
O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde toda a eternidade, o Verbo sempre face a face com a divindade. O Verbo é a própria divindade. Essa é a tradução de João 1. Este nosso Senhor encarnado, o próprio Verbo, a palavra encarnada, é então a palavra se cumprindo, a palavra sendo exercitada. Então ele diz, e já foi dito aqui algumas vezes, o que está no verso 17. O verso 17 que você tem que gravar como um dos centros do Evangelho de Mateus. Mateus escreveu o seu Evangelho para dar forma a este conceito. Jesus Cristo veio cumprir, completar toda a profecia anunciada no Antigo Testamento. Diz Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo, queridos irmãos, não veio fazer com que nós, a partir da primeira página de Mateus para a esquerda, arrancássemos tudo e queimássemos. Não presta para nada, muito pelo contrário. No Antigo Testamento aprendemos sobre o nosso Senhor Jesus, o cumprimento que Ele veio dar à palavra que Ele mesmo veio encarnar. E o nosso Senhor Jesus entre nós, amados, veio fazer com que tudo aquilo que antes existia e estava diante dos judeus, os judeus mal compreendiam, veio dar sentido a tudo aquilo. O Senhor Jesus, como coroa do Antigo Testamento, é o sentido do Antigo Testamento. O Novo Testamento é dependente do Antigo, assim como o contrário é verdadeiro. O Antigo é dependente do Novo. E o Senhor Jesus, então, vindo para cumprir, afirma que algo é estável e permanente. O quê? A palavra que Ele veio cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que significa isso, senão absoluta estabilidade? O homem precisa de museus para preservar algo da cultura que passou. O Senhor Jesus diz que a palavra de Deus não passará. Estável, sólida. Ele, o Senhor Jesus, então, a cumpria. Ele, o Senhor Jesus, a levava a efeito, porque é algo extraordinário, fora do comum. Por que ele se refere assim à palavra pronunciada por Deus? Porque a palavra pronunciada por Deus é expressão do próprio Deus. A palavra jamais será Deus no sentido de revelação que ficou em nossas mãos escrita. Mas a palavra é Deus no sentido de que o Senhor Jesus é a encarnação do Verbo. Perceba que nós temos a palavra eterna e a palavra no tempo. No tempo sempre válida. No tempo de hoje, no tempo dos teus filhos, no tempo dos teus netos, daqui 500 anos, se o Senhor Jesus não voltar até então, o tempo que passar, ela sempre será válida. O Senhor Jesus sempre a terá cumprido, porque ela é a expressão no tempo da palavra eterna. O que pode fazer o Verbo encarnado se não cumprir a palavra no tempo? Ele a cumpriu. Este é o centro do Evangelho de Mateus. Ele dizia isso para que as pessoas que tivessem suas dúvidas soubessem: o Eterno entrou no tempo e cumpre a eternidade no tempo. O Eterno entrou no tempo e cumpre a eternidade no tempo. Esta é a fidelidade do nosso Senhor Jesus à palavra.
à lei. E ele, nessa fidelidade, vai continuar falando das características que ele concedeu a seus discípulos. Aqueles que, sendo daquelas maneiras dos versículos 3 a 12, vão colher frutos e nisso tudo se alegram, são bem-aventurados. Aqueles que, vivendo como sal e como luz, vivem para a glória de Deus. A estes, irmãos, é que ele vai dizer os versos 19 e 20. Ele diz a discípulos, ele diz palavras duras a discípulos aqui. Perceba, meus irmãos, que essas palavras duras que ele vai dizer vão chegar num momento, no verso 20, que vai novamente dividir entre juntas e medulas, como cita o autor aos Hebreus. Veja o verso 20, quando ele diz, depois de falar a discípulos, que aqueles que não tiverem essa grandeza de justiça sobre si mesmos, jamais entrarão no reino dos céus. Discípulos, escutem, discípulos, ouçam a palavra do seu mestre. Vocês, sendo assim, são bem-aventurados. Vocês, sendo meus discípulos, são sal e são luz. Vocês, sendo assim, não buscam glória para si mesmos, mas vivem para a glória do Senhor. Vocês, então, apesar de tudo isso, podem ser meus discípulos e tropeçar. Vocês, apesar de tudo isso, podem cometer seus erros lamentáveis, disciplináveis, mas ainda dentro do reino. Veja, meu querido, o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Ali você tem, dizendo nos versos 13 e 10, que o reino de Deus é dos perseguidos e dos humildes de espírito. Veja o que ele diz no verso 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, estará perdido e não entrará no reino dos céus. Correta a leitura, irmãos? Isso não é assombroso? Porque ele está dizendo que estes que pecarem, violarem esses mandamentos, estes que ensinarem os homens a pecarem, mas sendo discípulos, sendo gente frágil, sendo gente ainda vivendo neste mundo de corrupção, sendo gente passível de exortação, de correção, porque por isso ele diz o verso 19, para exortar e corrigir aquele que estivesse desviado. Ele diz isso e diz: se você erra e ensina a errar, sendo meu discípulo, você será dos menores no reino do céu. E isso é surpreendente. Ele não os põe fora do reino dos céus. Ele apenas diz que são os menores. E é interessantíssimo observar que a palavra menor se repete no texto grego e infelizmente não se repete na nossa tradução. A palavra, verso 19, posto que dos menores, que se refere aos mandamentos, tem no menor aí uma palavra grega que se repete depois. E assim ensinar aos homens será considerado a mesma palavra. Descumpriu dos menores mandamentos, será considerado dos menores no reino dos céus. Descumpriu nos seus is e nos seus tios, verso 18, será considerado dos menores no reino dos céus. Mas a maravilha, senhores discípulos, sal e luz no meio da terra, é que apesar disso, o nosso Senhor é fiel e garante aos seus discípulos que eles estarão no reino dos céus. Amados, esta é uma das razões pelas quais a Igreja Reformada é marcada pela pregação fiel das Escrituras,
pela administração correta dos sacramentos, somente dois, batismo e ceia do Senhor, e a aplicação da disciplina. Porque a igreja que serve a Cristo e o ama, por amor, disciplina aos seus membros, porque quer que os seus membros não errem, não ensinem a errar, não sejam os menores no reino dos céus. Mas se for assim, o Senhor é fiel e terá você, ainda que pequenino, diante dele no seu reino. Louvado seja Deus. A mais no verso. Aqueles, irmãos, verso 19, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, nenhum de nós quer ser grande no reino dos céus, mas creio que todos nós queiramos, pela graça de Deus, obedecê-lo, honrá-lo, servi-lo, adorá-lo, salvar o mundo, iluminar esse mundo. Mas o nosso Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente quer alguma coisa mais. Ele nos concede a bênção por meio de um estímulo. E Ele estimula, então, que aqueles que, humildes, quebrantados, obedientes, submissos, desejosos da verdade e da justiça, pacificadores pela proclamação do Evangelho, isto é, salgando e iluminando o mundo, Ele diz que estes, assim vivendo, alegrando-se em viver assim, serão abençoados e serão considerados grandes no reino dos céus. Você pode não querer ser grande, mas Ele diz que você, o honrando, servindo por amor, será. Certa vez, nasceu numa cidade bem pequena um homem, um garotinho, recebeu boas palavras da boca de seus pais, estímulos para que crescesse e crescesse em fidelidade. Esse garotinho cresceu, esse garotinho se desenvolveu, aprendeu muitas coisas. Um belo dia saiu de casa usando roupa da mais humilde, da mais pobre, alimentando-se do alimento que conseguia obter na natureza. Esse homem tinha por grande virtude dizer: após mim venho de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Vivia pobre, não porque quisesse ensinar algo de valor na pobreza, mas porque queria servir a Deus com tudo o que tinha, o seu ser inteiro, a sua vida inteira. Não se dedicava então a obter outras coisas, só a honra do Senhor. Ao anunciar estas coisas, é identificado pelo Messias como seu precursor. Este homem, na sua pequenez, na sua humildade, é chamado pelo Messias de o maior nascido de mulher. Esse homem é identificado pelo Messias. Ouçam o que vou dizer: como o menor no reino dos céus. Menor do que eu, do que você, nos seus pecados e na sua corrupção, mesmo porque Cristo te concedeu a bênção de ser feito seu discípulo. Você consegue entender o que Cristo está dizendo aqui a respeito de você? João Batista obedeceu. Obedeça. João Batista obedeceu e perdeu a cabeça. Está disposto?
obedeça. Sirva a Deus. Aqueles que observarem e ensinarem serão considerados grandes no reino dos céus. Deus nos conceda a bênção de honrá-lo e sermos surpreendidos com o que Ele prometeu. Mas observe que há mais no texto. Porque ao falarmos do que está sendo aqui dito, embora não haja a palavra galardão aqui, ela está subentendida. Existe galardão aqui. Obedeceu muito, grande no reino dos céus. Obedeceu pouco, pequeno no reino dos céus. No reino dos céus. Vá comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Porque se há um galardão aqui, talvez precisemos entender um pouco mais de galardão. 1 Coríntios, capítulo 13, nos versos 10 a 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo escrevendo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Por favor, irmãos, essa palavra é para mim e para você. Veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você tem edificado a sua vida, as suas obras, a sua confiança em Cristo Jesus? Ou você está autônomo, independente? Lembre bem, independente de Cristo não é discípulo dele. Sois meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Então não há outro fundamento. Esse é o fundamento da sua vida. Verso 12: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, vou ler novamente. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, já continuarei a leitura. Os irmãos percebem que há um decréscimo no valor daquilo que é enunciado, desde o ouro até a palha. Manifesta, diz o verso 13, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá. Mas o texto não acabou. 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. E veja como Paulo ensina o mesmo que Cristo. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A bênção da fidelidade de Deus. Deus te converteu em discípulo. Deus desenvolve em você, por sua graça, as maravilhosas e anormais virtudes cristãs. Mas convertendo você no anormal para o mundo, o faz normal no meio do seu povo. Sal e luz, vivendo para a glória de Deus, querendo obedecê-lo, vivendo então, senhores, na expectativa daquilo que Ele prometeu que concederá, a promessa, a salvação em um lugar elevado no reino dos céus. É a promessa dele. É disso que trata o galardão. Galardão subjacente. Galardão é o que o Senhor nos promete sem nada nos dever. Galardão é uma expressão de graça sobre graça. Mas para Paulo você contribui. Diante de Deus, então, examine a sua vida. Dedique-se a honrá-lo. Obedeça. Ensine a obediência. O texto prossegue. O texto nos mostra que há um tipo de justiça para aqueles que são habilitados com as virtudes anormais. Um tipo de justiça que o texto diz que deve exceder em muito
à dos escribas e fariseus. Ora, qual é a justiça dos escribas e fariseus? A justiça de conhecer as Escrituras. Escribas e fariseus. A justiça de buscar obedecer, esforçar-se por obedecer, buscar a cada dia, a cada momento, cada detalhe da palavra para cumprir. Essa é a justiça de quem, irmãos? Dos escribas e fariseus. Ora, mas então agora eu não entendo. Ele diz que eu devo obedecer, devo observar, devo ensinar. E agora ele disse que a minha justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, mas eles são tremendamente obedientes, eles são exigentes com cada vírgula e com cada tio. Como farei? Como a minha justiça pode exceder a de tais homens? Estou certo de que os irmãos já têm a resposta, mas eu quero ver com vocês em Colossenses capítulo 1. Vamos comigo até lá. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versos 9 a 12. Diz aqui: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Eu paro aqui um instante. Irmãos, isto aqui, se nós tomarmos isolado do texto, é farisaísmo, é buscar a justiça do fariseu, é estudar para conhecer, é conhecer para praticar, é praticar para se justificar, praticar para ter estatura diante de Deus. A oração de Paulo pelos Colossenses envolve todas essas características, mas ele as envolve a partir do versículo 12. O versículo 12 não é a base na sua página, ele é a base para tudo que está aí. Porque diz o versículo 12: dando graças ao Pai, que os fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Porque Deus vos fez idôneos à herança que vos cabe. É que então tudo aquilo que antecede o verso 12 é factível. Porque você é discípulo do Senhor Jesus. Logo, como recebeu a bênção de ser herdeiro de Deus por meio da fé em Cristo, por causa disso é que as obras poderão ser realizadas. Então agora eu volto com você para Mateus e vejo que o versículo 20 não está aí em vão, porque se o Senhor Jesus simplesmente dissesse: faça, obedeça, pratique, e então você será bom, ele estaria pregando o evangelho do fariseu, mas ele não está fazendo isso. Está pregando um discípulo. O discípulo é aquele que permanece na palavra de Cristo, que crê em Cristo Jesus, que espera em Cristo Jesus. Logo, a sua justiça não é justiça própria, é justiça atribuída, é justiça que Deus Todo-Poderoso, bendito seja o Deus e Pai, Ele atribui a nós a justiça do Filho, porque o Filho foi à cruz em nosso lugar. É o Filho a quem nós seguimos, é do Filho que nós somos discípulos. Logo, a justiça que é depositada sobre nós excede não em algo, não em bastante, excede em muito a dos escribas e fariseus, vai além das nossas próprias capacidades. É a justiça de Deus sobre nós. Justificados, pois, vamos juntos até Romanos 5, para concluirmos esta pregação juntos na leitura.
Senhor Jesus aos seus discípulos: obedeçam, ensinem, excedam em justiça. Isso tudo em Cristo. Leiamos juntos Romanos 5, versos 1 e 2. Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Sabe o que quer dizer o versículo 2? Bem-aventurados. É o que está escrito aí. E o último texto em Filipenses, em seu capítulo 3, versos 12 a 14. Eu os convido a ficarem de pé. Convido os irmãos músicos a tomarem seus lugares. Vamos ler os versos 12 a 14 de Filipenses 3. Já temos o texto? Vamos ler. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ler isso mesmo na primeira pessoa do singular. Deus seja louvado. Prossigamos.